Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam excelentes, porque eu estou fenomenal hoje. Ainda mais que eu estou aqui com vocês nesse... Como é que é agora, produção, esse novo? Não é mais flerte que fala, como que é? Match? E hoje é aquele dia que eu respondo as perguntas da galerinha. Muita gente manda, tanto para as redes sociais Paulo Isaac ADV, quanto no site www.pauloisaac.adv.br ou então aqui nos vídeos. Então a gente seleciona, a produção, seleciona aquelas perguntas que são mais recorrentes e a gente traz aqui para vocês. Produção, roda a vinheta. Vamos lá então, galerinha. Antes da primeira, você pensou que eu não ia falar isso pra você, né? Você se esqueceu de se inscrever, né? Puxa, mas toda vez, deixa eu feliz, manda um joinha, eu vou apaixonar. Então se inscreve, dá um joinha, delenga aí o sininho e vamos pra primeira. Vamos lá. No caso do meu atestado médico ser de 2 meses e não constar isso no pagamento, tenho que pedir uma revisão? Olha, quando a gente está falando em benefício por incapacidade, lembra? Benefício por incapacidade, ou seja, incapacidade de prover o próprio sustento por uma doença, um acidente, uma lesão. Começa por aí. Então, se o seu médico, que é aquele que cuida de você, cuida para o seu restabelecimento, atesta que você em 2 meses vai tá bom, vamos lá, né? Depois disso você pode voltar ao trabalho. Mas tem casos também, que é o caso dessa pergunta, não constar isso no pagamento, porque pode ser às vezes que o INSS não dê todo o tempo indicado pelo seu médico assistente, ou seja, o médico que cuida de você. Por exemplo, o seu médico diz que você precisa de 60 dias para se recuperar, e o INSS vai lá e fala que você precisa só de 40. Ou seu médico diz que é 180 dias, e o INSS fala que é 30. Então, nesse caso específico, você tanto pode, dependendo do caso, mas não é agora o caso de detalhar, pedir uma revisão ou então fazer um recurso administrativo dessa decisão que limitou o seu afastamento. Belezinha? Espero que eu tenha ajudado. E lembrem-se, benefício por incapacidade é sempre para substituir a sua renda enquanto você não pode trabalhar, ok? Vamos lá, mais uma. Quem sofre de epilepsia pode ter direito ao BPC-LOAS? De início a gente tem que levar em consideração que esse BPC-LOAS é o amparo social ao deficiente, a pessoa com deficiência, né? É aquele benefício que é prestado no valor de um salário mínimo às pessoas com deficiência que estejam em caso de vulnerabilidade social, ou seja, tem uma renda muito baixa para o seu sustento. Legalmente, para o caso do LOAS para deficiente, o requisito renda vai de de 1/4 a meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar. Grupo familiar é aquele pessoal que vive em casa, né? Papai, mamãe. Não. Dependendo da gravidade dessa deficiência, o requisito renda então vai ser de 1/4 a meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar. Ou seja, quanto mais grave a deficiência, quanto mais a necessidade de ajuda de outras pessoas, para aquelas coisas do dia a dia, maior vai ser o requisito renda. Mas a pergunta foi bem específica. Quem tem epilepsia pode ter direito a esse benefício? Vamos partir da premissa. Epilepsia é uma deficiência. Quando a gente fala deficiência, é deficiência física, deficiência intelectual, cognitiva, sensorial, tá? A epilepsia
somente ela, em casos mais leves, não pode ser considerada deficiência. No entanto, dependendo do grau e do comprometimento para a vida comum, para a vida do dia a dia, cotidiano dessa pessoa, pode ser que se faça esse nexo entre epilepsia e deficiência. Por quê? A Convenção Internacional de Direitos Humanos diz que para uma pessoa ser considerada deficiente, ela tem que ter barreiras de longo prazo que, por conta dessa deficiência, que em comparação com outras pessoas que não são consideradas deficientes, ela vai ter mais dificuldade de integração nessa sociedade, barreiras para conseguir emprego ou então algum tipo de discriminação. Então, se essa epilepsia, se esse diagnóstico pode ser encaixado ou fazer um paralelo com esse requisito, pode ser que a epilepsia seja considerada deficiência. Paulo, mas como saber? Primeiro, conversando com o médico, né, dessa pessoa, e segundo, pedindo benefício. Em todo caso, caso o INSS negue e você ainda ache que seja o caso de deficiência, pode procurar um advogado especialista em direito previdenciário que, se no entender dele, pela documentação médica, uma avaliação do próprio deficiente ou da pessoa, ele pode ser que tenha uma saída judicial. E quem vai avaliar a deficiência depois vai ser a justiça. Beleza? Espero ter ajudado. Vamos para a terceira e última. O doutor, meu pai tem 69 anos. Na carteira de trabalho física dele constam 18 anos de contribuição. Mas no app do meu INSS e na carteira digital não aparece nada antes dos anos 80, constando no final apenas 6 anos de contribuição. Primeiro, claro que a gente já respondeu para essa pessoa em específico, mas vamos responder agora para todo mundo. Não precisa se apavorar, não precisa ficar com medo, chorar, espernear. Se no INSS ou na carteira digital não constam vínculos e remunerações. Aliás, galerinha, eu tenho um monte de vídeo aqui no YouTube que eu falo exatamente de vínculos e remunerações. Inclusive, tem um que eu faço como provar. Que, aliás, eu faço não, mas eu explico como provar quando não está no CNIS, quando não está lá no app INSS, carteira digital. Por quê? Muitas das vezes, principalmente vínculos mais antigos, lembra que antigamente, lá para a década de 80, 70, que nem no caso aqui dessa pergunta, não tinha computador, era tudo no papel. Então, depois que foi se digitalizando, e essas informações, principalmente na transição entre papel e digital, isso a gente está falando de anos 90, anos 2000, lá do começo dos anos 2000 para metade. Então, essas informações eram muito inconsistentes. Hoje, com o e-social, a empresa manda essas informações e está certinho lá no INSS, belezinha, na carteira digital também. Mas antigamente eram muito falhas essas informações. Para você ter uma ideia, no CNIS ou lá no INSS, os vínculos e remunerações, por padrão, só vão estar descritos aqueles a partir de 72. Né? Mas também não quer dizer que o seu, que não esteja lá, não vai ser considerado. Mas como fazer o pedido para retificação dos dados do CNIS? É o que, no caso dessa pessoa, tem que falar que o pai tem 69 anos e não tem vínculo na carteira, no CNIS ou na carteira digital. Beleza? Olha, por hoje é só. Falei bastante. A produção está me matando que o tempo voou. E galera, sempre lembra, dúvida, deixa aqui embaixo ou vai nas nossas redes sociais, Paulo Isaac EDV em todas as redes. Também tem o prof.pauloisaac, que é do professor Paulo Isaac, ou então no site pauloisaac.edv.br. E eu te espero na próxima.